assessment, mas na prática, não é? Quais são os benefícios que a gente tem com o assessment, tá? O primeiro é o seguinte, ter uma economia de esforço, tempo e custo, tá? Às vezes, por exemplo, né, eu vejo muito, né, as empresas, elas perdem muito tempo, né, pensando: "Ah, como eu vou fazer o assessment? Ah, eu faço ou não faço? Ah, eu vou começar a montar meu modelo", aí vai, visita uma, visita outra, faz bench aqui, bench lá. E aí quando a gente vê, né, a governança de dados, ela já começou, por exemplo, há 1 ano ou mais, e a empresa não tem ainda um plano, não tem um roteiro. Ela não sabe seu estágio atual. Por quê? As pessoas entram achando que: "Ah, vamos começar a fazer aqui aos poucos, né, e aí a gente vai evoluindo", quando vê não entrega. E aí é muita pesquisa, olha aqui, olha ali, e assim, o assessment, o que que acontece? Entra uma equipe para estar fazendo esse assessment, né, e aí esse assessment geralmente, né, se for uma empresa séria, ele tem um tempo ali, que esse tempo é cumprido. Geralmente são até 2 meses, 2 meses mais ou menos, tá. Eh, então se a gente começar a fazer a conta aqui, vamos pensar numa equipe, né, que tem pequena, tá, 2 pessoas trabalhando com governança de dados, tá. E fica nisso que eu falei, fica 1 ano, vai para lá, conversa, não sai roteiro, não sai nada. Põe o salário, vamos fazer a conta, por exemplo, do salário dessas pessoas, mais os encargos, vai dar um valor ali "X", tá. Provavelmente ali um pouco abaixo de 500K, né, entre 400 e 500K, né. Tô colocando um salário nem tão bom, tá. Eh, com essa verba, vamos dizer assim, né, em 2 meses, um valor bem menor que essa verba, né, em 2 meses você já tem, todo esse roteiro, tá. Então, assim, a gente vai direto ao ponto ali, economiza esforço, tempo e custo, tá. Outra coisa também importante é a incerteza, né. Ah, às vezes, né, algumas empresas procuram a gente aqui, né, eh, já com um monte de iniciativa mapeada, né. "Ah, eu tenho problema na qualidade dos dados, então tem que fazer isso, tem que criar política de qualidade, processo de qualidade. Ah, porque o meu cadastro tá complicado, então tem que atuar no meu MDM". E aí vem, às vezes, com uma demanda tão grande e sem uma visão de tamanho ali da dor, né, que para a empresa, por exemplo, responder ela, atender ela, ela vai acabar colocando também uma proposta, vamos dizer assim, com valor lá em cima, e que não vai estar atendendo as necessidades, por quê? Tudo que foi colocado ali é por alto, não tem um detalhe como o assessment teria, tá. Então é muita incerteza ainda, né, se eu não faço, né. Então, isso é importante também, que quanto for menor o número de incertezas, melhor vai ser a condução das minhas iniciativas. Eu vou implementar as minhas iniciativas, por exemplo, de melhoria, não é, de forma mais rápida, com menos riscos, né, e com custo menor, né. Eh, aqui no assessment, né, a gente começa a fazer uma mudança na cultura da empresa, tá. Por quê? Eh, as pessoas reclamam, né, porque aqui a gente não fala sobre dados. As entrevistas, a gente já conversa com as pessoas, ali a gente já vai colocando ali, já vai fazendo as provocações, não é. Então, por exemplo, tem muita área de negócio que ainda acredita, e uma reclamação, tá, de times de dados, que acredita muito no seguinte: "Olha, eu tenho um problema, mas você, time de dados, ou você, time de tecnologia, você está aí para resolver. Então, se a qualidade do meu dado é ruim, então define para mim o que que é qualidade". Exemplo, tá. E não é assim. Então, por exemplo, quando
o assessment é realizado, essas pessoas são entrevistadas, né, a pessoa vai falar: "Ó, tem problemas de qualidade aqui". Tá, mas o que que é qualidade para você? Quando essa pergunta ela é feita, a pessoa geralmente não sabe o que que é a qualidade para ela. E ela começa a refletir, e aí você fala: "Não, mas a qualidade vem de negócio. Vocês já pararam para identificar quais os requisitos para falar que esse dado realmente é um dado, vamos chamar assim, um dado quente?". Então a gente já começa a estar fazendo esse início, né, claro que é devagar, não é? Não é também assim, instalou, terminou o assessment, a cultura da empresa mudou completamente, não é isso, mas já foi feito, não é, esse start aqui, tá? Eh, Outra questão é confiabilidade e credibilidade, tá? Então, eu vou falar depois, de alguns problemas, né, e um dos problemas que eu vejo é o seguinte: o trabalho é feito, mas as pessoas, não dão credibilidade àquele trabalho. Por quê? Foi feito por um time interno, por exemplo, tá? E não que o time interno, seja ruim, né, tenha pessoas ali que não são capazes de fazer isso, não é isso. Só que pelo fato da pessoa, né, que fez estar dentro da casa, ela vai ter um monte de limitações, inclusive devido a questões políticas da empresa. Ela pode, né, ser, vamos dizer assim, ser taxada, né, por algumas pessoas do tipo: "Ih, mas fulano ou fulana é cri-cri, vão levar muito a sério, que se levar tudo a sério que fulano fala ou fulana fala, cara, a gente não vai conseguir fazer nada". Isso acontece, gente, as empresas, né, e não adianta falar que isso é papo de brasileiro, que não é, isso acontece lá fora também, tá. De forma geral, as pessoas não dão valor, tá, ao que está sendo feito dentro da casa, tá. Eh, então tem essa questão de confiabilidade, credibilidade, engajamento do negócio, né. Cara, eu, Bergson, eu já cansei de chegar e ver pessoa de negócio falando: "Pô, agora sim, finalmente alguém, conversou comigo". A pessoa aqui que fala isso, provavelmente ela já entendeu que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, começaram a me escutar, agora resolvo meus problemas. Antes essas pessoas, essas áreas, nem tinham voz dentro da empresa, tá. A questão do patrocínio, e esse patrocínio, ele quanto maior e quanto mais pessoas patrocinando, melhor. Então, às vezes, né, foi o que eu falei, tem uma pessoa ali, não é, uma diretoria, por exemplo, que vai, patrocinar. Às vezes, quando você termina um assessment, aquela visão de que seria aquela diretoria somente o único patrocinador muda, já entra outra ali que vai ser, por exemplo, a principal afetada, né, pelas ações que vão entrar, por exemplo, dentro de um piloto, não é? Então a gente já aumenta isso aqui, isso já fica bem evidente, tá? A gente começa a tangibilizar o que que vai ser feito, o benefício que a gente vai ter, tá? Ah, aí, aqui também é outra coisa que muita gente esquece de fazer e tem que fazer no assessment, tá? Os temas delicados começam a ser discutidos de fato. Quando eu faço treinamento de aplico o treinamento de qualidade de dados, eu sempre comento, tá, que às vezes, você tem uma infraestrutura, né, um background ali bem parrudo, né, você tem processo bem definido de qualidade de dados, você tem um bom ferramental, não é? Você tem pessoas ali capacitadas, né, para operar ali o data quality, mas às vezes você tem um problema crônico na cultura da empresa, que você às vezes tem um público, né, que às vezes trabalha numa área comercial, né, e aí esse público, para vender, né, eles entram com dados, né, de forma perdão, de forma incorreta, né. Vendem, por exemplo, produtos que não são para um perfil de cliente, né, vendem às vezes produtos para, clientes que não contrataram, não é, colocam as informações incompletas, tudo isso por quê?
a empresa ela tem uma uma cultura, não é, do tipo: "Olha, você tem que vender, 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 as metas são super agressivas, e se você não vende, você tá fora", tá. Isso quando a gente olha para a gestão de dados, isso é um problema, porque as pessoas, para se manterem em seus empregos, quando elas começam a achar: "Ó, o negócio está difícil, eu vou fazer aqui o meu plano B". Tá, eu não vou entrar na questão se é certo ou errado. Eu acho que é errado a pessoa entrar nesse plano B, tá. Mas eu não vou entrar e não vou julgar quem faz, tá. Eu entendo, tá. Então, às vezes, a entrada dos dados, ela é problemática, e isso tem que ser discutido. E isso tem que chegar, por exemplo, quem está lá em cima, por exemplo, da área comercial, né, para que essa pessoa entenda o seguinte: "Olha, beleza, você está vendendo, mas essa sua venda está gerando aqui tais impactos. Está gerando impacto, por exemplo, em outra área, né, então isso passa a ser discutido de fato, por quê? Isso que eu estou falando não é uma prática que a gente vai avaliar, não é? Não é, às vezes uma dor de negócio, mas é algo que a gente constatou que é um risco, que é um ponto de atenção, tá? Então a gente começa a mexer, não é, nesses probleminhas, tá? Eh, Outra coisa também, por exemplo, o assessment, né, eu falei, tem o diagnóstico, a estratégia e o plano de ação, o roadmap ali, né. O diagnóstico, ele deve seguir, vamos dizer assim, um padrão, para quê? Para poder comparar, tá. Então, eu já vi, por exemplo, uma vez a pessoa assim, a pessoa que não entende o que é um assessment. "Ah, porque o diagnóstico é padrão". Não, ele segue um padrão, as práticas avaliadas são as mesmas. Só que o cenário de cada empresa é diferente. As dores, as expectativas das empresas são diferentes. E aí eu comparando essas práticas, eu vou poder chegar e falar o seguinte: "Olha, o nosso grau de maturidade é esse. O grau de maturidade médio dos nossos concorrentes está acima ou está abaixo, então de repente a gente está bem", né. Isso é importante até para definir a questão de timing, né, até chegar à situação de: "Olha, a gente tem que correr". Então nosso plano de ação, o nosso roadmap, ele vai ter que ser mais, vamos dizer assim, mais, agressivo. Eu vou ter que trabalhar com prazos mais curtos, aí de repente vou ter que botar mais gente, né. Às vezes não, às vezes está ali na média, então a gente pode, entendeu? Eh, então essa comparação, ela é fundamental, tá? E outra coisa, óbvio, né, é um trabalho que é sempre o bem feito, né, ele é sempre, ele sempre considera o caminho que a empresa está indo. Então, se a empresa hoje ela está indo para este caminho aqui, a nossa estratégia de dados ela não pode ir para o caminho, né, contrário, tem que seguir aqui, né. Então tem que entrar aqui objetivos coerentes com a estratégia de negócio da companhia, tá.